Chamava de escadinha, hoje é o escadão. E veio assim, vem vindo, né? Foi evoluindo, mudou muito, muitas pessoas foram embora, outros deixaram com os parentes, né? E eu e minha família estamos aqui, né? Hoje a gente tem uma outra vivência aqui na Brasilândia, evoluiu bastante, bastante casas. Nós já temos um benefício que nós nunca tivemos, que agora no momento é a perua, o ônibus. E naquela época a gente não tinha nada disso, nem a luz a gente tinha. A minha mãe, me lembro que a minha mãe brigava comigo. Você já foi lá na bica? Já foi buscar roupa? Vai chover, vai buscar roupa. Então a gente corria lá em cima na bica para ir buscar roupa, porque ela lavava na pedra, esfregava as roupas todas na pedra, enxagava e punha no varal. Quando era tarde eu chegava da escola e corria lá, ia buscar roupa, trazia aquele balde, a bacia, cheio de roupa, aquele sabão de cinza, e descia morro abaixo, porque minha mãe estava esperando a roupa. Lá em cima, onde tem a igreja de Santa Terezinha, a gente ia lá e lenhava, trazia peixes de lenha para fazer comida, sabe? E a gente tinha uma lata dessas de 20 litros, botava assim de fogo, minha sogra fazia aquela fogueira, tinha uns negócios, era pedra, punha a lata lá em cima e punha água para esquentar. Todo mundo que ia tomando banho ia tirando aquela água quente para temperar, enchia a lata. Isso era de manhã até a noite, aquela água que as crianças iam para a escola. Eu tinha que trabalhar, todo mundo precisava da água quente. E assim foi a nossa vida há muito tempo. A minha mãe ela esquentava a água, a gente estava dentro da bacia, despejava a água na gente e ia cegando a gente, né? Assim. Inclusive eu tenho até uma bacia aqui, daquele tempo ali que está guardada. Tem muita casa aqui na Brasilândia que meu pai fez do alicerce até em cima. Deixava a casa com luz, tudo pronto. A maior parte das casas por aqui na Brasilândia, outro dia eu estava contando, acho que tem umas 30 casas que meu pai fez. O último poste de luz era ali onde está o Zacata, ali na esquina ali. Aí o corretor me levou lá para cima, eu digo, lá para cima eu não quero, eu quero um terreninho por aqui, onde fique mais próximo da luz. E mesmo assim eu fiquei 5 anos no escuro, com a luz ali. Aí como eu era funcionário da Light naquela época, e eu estava sempre lá no escritório, pedindo, quase que me atenderam, né? Quase que uma luz acendeu, me atenderam. Então puseram um poste de madeira ali naquele quintal, nessa casinha aqui, e uma caixa de luz. E aí eu puxei os fios até aqui. E aí foi surgindo umas casinhas por aí, se o Horácio morava lá em cima na esquina, aí nós puxamos a luz até lá embaixo. E eu era o responsável. Quando eu vinha a conta da luz, então eu repartia um pouco para cada um. Todo mundo que está usando a luz vai pagar. Porque eu não vou pagar sozinho. Porque a responsabilidade é minha. Então eu arrecadava o dinheiro, ia na Light e pagava a conta da luz. Trabalhei 3 anos na Light. Aí acabou o contrato da Light, que foi um contrato de 100 anos. Uma companhia canadense, que explorava o transporte em bondes aqui em São Paulo. Quando acabou o contrato, passaram para a CMTC, que é isso aqui, né? Depois que eu inventei o Pão de Arara, que a turma viu que estava dando lucro, e eu já não suportava mais carregar tantos passageiros, então começou a aparecer os outros Pão de Arara, né? 4 horas da manhã saiu o primeiro pau de arara aí, que era meu, né? Saía daqui para Pompeia. E na Pompeia funcionava até 9 horas mais ou menos da noite. E lá para cá. Porque primeiro o pessoal saía daqui e ia no Itaberaba. Então, o povo saía de casa com 2 pares de calçado. Um novo e um velho. O novo levava dentro de uma sacolinha e o velho enfiava no pé.
Mas, olha, lá pela Baixada da Vila Nina, Vila Dulcina, era um barreiro que a turma enfiava o pé, um sapato ficava e o pé saía. Muita gente chegava em Itaberaba, que não podia calçar um calçado. Então o que fazia? Tinha os tambores de água, lá onde hoje a igreja, era o ponto final dos ônibus, tambor de água que abastecia os ônibus que eram movidos a água, como é que é, o radiador, né? E a turma lá pegava a água e lavava os pés. E do lado da igreja tinha umas mamoneiras bem fechadinhas assim, e o povo chegava lá, tirava o sapato velho, dava uma chacoalhada, espiava dentro da mamona lá, e calçava o novo e ia. Quando voltava, o primeiro sapato que achava lá enfiava no canto, ficava tudo amontoado. Aí com sapato de mulher, sapato de homem, ficava tudo misturado. Os pau de arara que era coberto, existia o banco do lado. Do lado sim existia o banco. O meio era à vontade, né? Só esticava essa corda e segurava na corda para não cair, né? Os pais faziam com que a gente estudasse, sabe? Porque era difícil a vida, que todo mundo tinha que trabalhar para educar os seus filhos. Hoje em dia o governo ajuda com livros, antigamente não. Você tinha que estudar e muito para conseguir, eles falavam, passar de ano, né? E era difícil. A quinta série, que hoje já mudou, era de 1º ao 4º ano, não era? A quinta série só fazia quem tinha dinheiro, quem podia, não é quem tinha dinheiro, que era pago. E a primeira a primeira chamava-se admissão. E sabe de quem era? Do seu Ayrton. Isso eu fiz a quinta série. E do outro lado era a datilografia do seu Ayrton, E eu tinha acho que 7 anos. Eu fui matriculada na escola que tinha, hoje é Geraldo, né? Aquele tempo era um outro nome, inclusive era um galpão que a gente chamava, né? E eu não lembro direito o nome do professor, que era um homem, né? Que trouxe a família, ele já era professor, naquele tempo ele já era formado como professor e resolveu na própria propriedade abrir uma escola. Então o que ele, na época não tínhamos muita facilidade para fazer assim, um empreendimento grande. Então o que ele fez? Ele fez uns galpões de madeira. Aí e abriu vagas. Meu pai foi, matriculou eu, o meu irmão Álvaro e o meu irmão Carlos. Colocou nós 3 nesta escola para estudar. E a escola nessa época tinha acho que umas 3 só salas de aula, tinha um pátio enorme, mas é tudo como galpão. Você lembra o tempo de gravata? Todo dia uma molação de gravata, criança tem aqui de gravata e fita na cabeça. Todo dia. E blusa branca. E a blusa branca, tinha aquele blusa branca, a saia azul, blusa branca e meia 3/4 branca, sem posterice aqui no mato, no barro. Né? E fita na cabeça. Todo dia vinha sem fita, todo dia vinha sem gravata, que brigava, que arrancava a gravata, perdia, jogava por lá, outra hora vinha sem fita, que dei para amanhã, sabendo que eu vinha de noite. Ah, mas porque brigou com fulano puxou minha fita, jogou fora, sumiu, e a gravata ia arrancar aqui do pescoço? É porque arrancou, porque nunca tinha gravata. Se não fosse o cabentinho da gravata, não entrava na escola. Não entrava. Voltava o botão para trás, não entrou porque não entrou. Tinha noite, eu ficava tão com raiva, o que eu ia na Lapa? Eu ia na Lapa comprar um monte de esse pano azul de fazer uniforme de criança. Eu comprava veja até metro. Chegava, metia tesoura, fazia um monte de gravata, ainda umas coisinhas aqui. Era 1º ano, branco, 1º, 2º, 3º ano. Que aquelas coisinhas aqui, você lembra? Deve lembrar. Eu sentava na máquina e fazia tudo. De noite, até tarde da noite sentada. Fazia gravata, comprava aqueles paninhos fininhos, sabe?
Fazia fita, me banhava tudo, fazia fita, amarrava assim do lado. Porque não vencia. Não vencia comprar, todo dia perdia, todo dia não tinha. Era só trabalho de. Então eu deixava tudo pendurado na porta do guarda-roupa. Fazia aquele monte, já penduraram. Quando eu falava, perdeu, eu falei, pega outra. Eu nem perguntava onde perdeu, não deixou ele perder, porque não vencia. Na minha época, nós tínhamos, acho que eu, estudando já, porque era um colégio muito difícil de entrar. Tinha eu, tinha o Zé Carlos, tinha o Marinho, que é engenheiro, né? O Marinho se aposentou agora. Tinha o Vinícius, que foi jogador, tinha o Valente, né? E acabou. Ah, tinha o irmão, o tio da Líbia. 6. Negro num colégio de 2.500 pessoas. Entendeu? Então a gente aprendeu com eles. É isso que é importante, essa essência de você absorver, você ter referência, porque isso daí, quando você aprende aqui nos 15 aos 20 anos, isso vai te representar lá nos 40. Aos 40 anos você vai ter um homem formado, você tem base, entendeu? Você tem base política. Então a educação era isso. 8 ou 80, pode ou não pode, se não dá, não tem condições, você não vai ver, você vai ficar assim. Então era muito mais fácil educar. Hoje o filho concorre para nós, não, por que eu vou? Não por quê. Nós não tínhamos questionado, se o pai da gente falava assim, aquele não serve, não serve. Hoje a gente tem que falar por que não serve, e assim mesmo ele vai lá e experimenta, para depois ver que ele está errado, daí ele vai voltar. Quando ele vai voltar, ele já voltou praticamente com 4, 5 anos atrasado. A nossa geração não. Nossa geração tinha que trabalhar, tinha que estudar para sair da Brasilândia e atravessar o rio. Entendeu? Aquele negócio, deixa eu falar do ônibus Corujão, né? Que era uma Macacolândia, era. E quando chegava 4 horas da madrugada, lá na Praça da República, o ônibus só vinha de negros. Não vinha um loirinho. Todos a gente iam para a festa. Porque o nosso desafogo era ir no baile, era ir numa festa, era isso, só o máximo que tinha isso daí. Se você ia num baile na cidade, o senhor tinha que ir de terno, bonito mesmo, de lencinho no bolso, gravata, cheiroso. Se você fosse num baile, um sábado, você voltava domingo com a mesma roupa, as mulheres queriam dançar com você mais, já não dançaram, não arrumavam ninguém para dançar. Hoje não, hoje você vai no baile de qualquer maneira, você entra nos bailes aí que eu vou te falar, viu? Então eu acho que aí veio o tal do malocão, entende? Então, o malocão pra mim começou por aí, vem de qualquer maneira, vem de chinelo, vem de tênis, vem de... então tudo mais. A brincadeira da gente era, a gente fazia bichinho com casca de melancia, com sabugo de milho. Era brincadeira inocente. Não tinha. A minha primeira boneca, eu tinha 7 anos. Minha mãe comprou no baú da felicidade. Olha, eu jogava bolinha, empinava quadrado, que não era pipa. Hoje é pipa, né? Antigamente era quadrado. Eu adorava. O meu esporte preferido era o futebol. Mas eu jogava peão com os meus irmãos, como jogo até hoje. Hoje já sou, né? Tenho 62 anos, vou fazer 63, já não dá mais. Mas eu adoro peão, eu jogava peão, brincava de peão no campinho que nós tínhamos aqui embaixo. Eu empinava quadrado, fazia capucheta, que era de jornal, né? Fazia o capucheta, né? E o que predominava mais, bolinha, com aquele buraco, né? Que era o box, bolinha. Né? Então a gente tinha a área, o lazer da gente era muito mais. Só que assim, minha mãe autorizava sair por. Não, vai brincar um pouco, daqui a pouco você volta. Então daqui a pouco era 1 hora só. Né? Aí já vinha a hora de lavar a louça, já tinha a hora de fazer a lição, e já tinha a hora de entrar para dentro, porque tinha que lavar os pés, né? Porque não tinha chuveiro, era de balde mesmo, nosso banho. Grávida de 9 meses, eu andava de rolimã, fazia pipa, vendia quadrado, fazia de tudo aqui nessa baixada. Inclusive o que os carreteiros daqui falaram, um diabo foi procurar outro diabo lá na cidade para cá, que era ele. Eu gostava de uma briga. Gostava e ainda gosto. Se tretar, ainda vou em cima, com nascimento.
Sim. E, quer dizer que eu sempre fui maneiro, eu sempre, sabe, maneiro com as pessoas. O pessoal fala comigo, ó, se tivesse precisado de alguma coisa, eu falava, tá na mão, tá na mão. Dava até minha camisa, mas não tretava comigo não, que era o bicho pegava. Lá no ponto, antigo ponto, tinha o Bar do Gato. Então, em 1957, foi a primeira televisão que entrou aqui na Brasilândia, foi essa televisão do Gato, que era televisão, acho que era Filco, era uma televisão grande, ela tinha móveis, era um estrondo de televisão. E o único lugar que tinha para a gente assistir televisão era lá. Então, esse Bar do Gato passava a ser a nossa distração, o nosso cinema, porque lá passava futebol, que era na época do Pelé era garotinho, jogava bola. Na época de cantores, Elvis Presley, Poanca, Brenda Lee, essa época, era a época que eles compravam os filmes de show e de futebol para que a gente pudesse assistir. Então era aquele monte de pessoas. E ele não cobrava nada, ele simplesmente queria vender o produto dele no bar, então ele deixava a gente assistir. Era mais o futebol, a Copa, que era a época do Pelé, né? Então a gente subia lá no ponto, meu pai levava a gente, punha a melhor roupa, que comprava-se na feira, para poder ir assistir a televisão. Aí depois de muitos anos que veio aparecer o cinema, que aí alugaram uma sala e eles faziam, ainda era o tempo daquela máquina, né? Colocavam o lençol branco e ali eles jogavam a tela e aparecia lá o filme do Rin Tin Tin, Zorro, Os Três Patetas. Na época, a Brasilândia era muito mais vegetação, né? Na época, a Brasilândia não era muitas casas, era muito mais estradas, matos, matas. Então, no caso, o senhor fulano de tal deu uma dor de barriga. O que as pessoas faziam, as famílias faziam? E, não, então vamos lá na mata tem lá o carquejo, lá na mata tem a erva doce, lá na mata... Então, esses condimentos, essas ervas que hoje eles cobram, a gente pegava no mato. Para dor de barriga, para dor de cabeça, tinha aquela... Eu me lembro, tem a insulina erva. A insulina, a gente veio conhecer a insulina remédio agora. É questão de, vamos dizer assim, de 20, 30 anos. Porque a insulina, a gente conhecia ela como outra erva e não como a insulina, né? O carquejo, o alfazema, era erva doce. Erva doce, eu conhecia erva doce, uma árvore, uma plantinha. Então arrancava aquela árvore, fervia um pouquinho e tomava. Dor de barriga, para dor de cabeça. Então, quer dizer, não tinha remédio, não era muito de remédio. Que eu me lembre, teve a gripe asiática aqui na Brasilândia em 1968, teve a gripe asiática. A maioria das famílias não curou a gripe com a vacina, curou com remedinho de erva. Com abafar. Minha mãe esquentava o paletó no fogão de carvão, de lenha, esquentava o paletó e colocava no nosso corpo, para aquecer, para não pegar friagem. A cachumba não tinha remédio, era isolar a criança, colocar aquela folha de mamona, passava a folha de mamona no óleo, esquentava no fogo de lenha e colocava na cachumba. No outro dia a criança ficava ali quietinha dentro de casa, não deixava sair para pegar vento de forma nenhuma.